Olá, está no ar mais um programa Missão Educar. Hoje nós temos uma missão muito importante para estar falando com nossos teleinternautas com um tema que é o retorno às aulas. E a pergunta é: como estão nossas escolas, professores e alunos? E por que não dizer os pais também que estão envolvidos, obviamente, diretamente a questão do processo educacional dos seus filhos? E eu vou falar aqui com duas especialistas no assunto, são educadoras. A primeira dela é a Margarete Simões. A Margarete é professora de inglês e português, diretora-geral do Colégio Estadual Nazira Salomão, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. E também a Noemi Zurita Quintanilla, que é professora de Educação Física, pedagoga com habilitação em Administração Escolar, Design e Moda e empresária, membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. E temos participação em vídeo, com a gravação de vídeo, da Vilmara Silvino, que é do Paraná, Sila Castro, a Maura Françoso e a Andréa Cassoni, ambos de Minas Gerais. E eu começo já dirigindo a primeira pergunta, para você responder pela Margarete, em seguida pela outra colega nossa, que é a professora Noemi, que é a seguinte: esse retorno às aulas está de acordo com a expectativa de vocês com relação ao pós-pandemia ou tem mudanças nessa trajetória? Obrigada pelo convite, obrigada por estar nos assistindo e obrigada, Dirceu, pelo convite. Muito honrada em participar desse programa. Quanto à sua pergunta, a nossa expectativa era que os alunos iriam voltar diferentes, claro, que eles iriam voltar com problemas cognitivos, de aprendizagem, sabíamos que eles estavam, assim, com problemas em casa, mas foi muito pior do que a gente imaginava. Tá? A volta deles, pelo menos aqui na minha escola, e o que eu converso com os meus colegas diretores, é que também aconteceu em outras escolas. Eles voltaram, assim, muito, muito estressados. Eles chegaram nos primeiros dias, isso em fevereiro, quando a gente voltou, com muita síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, muito choro, eles passavam mal. Todo dia a gente tinha uma média de meia dúzia de alunos passando mal e a gente tinha que chamar o responsável. Teve aluno que a gente teve que chamar o SAMU, que desmaiou junto com o responsável. Foi, assim, uma loucura aqui na escola. Então, agora acalmou, nós fomos fazendo, assim, um trabalho de conversar com os pais, de ouvir. Agora está mais calmo, mas foi muito difícil no começo. Eu afirmo para vocês, muito difícil. Você, Noemi, vocês acabam fazendo, quer queira ou não, um papel um pouco de psicólogo, né? Sim. O que eu percebi no primeiro semestre, todos estavam com uma expectativa muito grande, né? Dessa retomada e sem uma noção muito de como seguir, tanto por parte da família
As escolas já um pouco mais estruturadas, com vontade, mas a questão realmente emocional dos alunos, do qual, durante esse semestre, muitos ativos. E eu fiquei observando muito essa questão, como está sendo essa interação entre a família com a escola. Eu vejo muito a questão social de convívio, de contribuição. Meu olhar é muito de contribuição, de colaboração, tanto família, tanto escola, e os dois interagem, mas não é fácil. Então, vamos lá. Nós temos 4 pessoas, 4 educadores que, obviamente, estão dirigindo a vocês perguntas, que eu acho importante a gente colocar sempre a visão de quem é de fora, não apenas a minha. Então, vamos ouvir a primeira. O Maurício, coloca a primeira pela sequência, se tiver na sequência eu coloquei numerado, coloca aí, senão a que você achar que está no momento certo. Saudações acadêmicas a todos os educadores e educadoras, ao grande professor e amigo Dirceu Moreira. Meu nome é Priscila Souza Castro, eu sou pedagoga, psicopedagoga. Maurício, entrou a música de fundo. E outras também, áreas da educação com formação. Venho desenvolvendo algumas atividades dentro da pedagogia escolar e pedagogia prisional, com projetos sociais e com a família e comunidade. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a contribuição de nós como educadores, né, para as nossas crianças. Eu acredito que o nosso sucesso é o acolhimento dessas crianças e retomada de todo o conteúdo, de todo acolhimento, né, emocional dessas crianças, que na nossa escola é desenvolvido e trabalhado, a forma com que a gente se expressa com essas crianças. O emocional é fundamental, porque essas crianças ficaram anos aí pandêmicos, né, reclusas dentro dos seus lares, sem ter o laço escolar. Então, é importante a gente frisar isso, fazer essas retomadas, e a nossa escola está com muito sucesso, graças a Deus, porque as crianças sentem, né, as nossas energias como educadoras, elas sentem o nosso carinho, a nossa afetividade. Eu gostaria de deixar uma mensagem para a Noemi e para a Margarete a respeito dessa contribuição. Qual que é a contribuição que elas deixaram ou deixam, né, para os estudantes, para todos do âmbito escolar? Um abraço a todos. A Priscila é da cidade de São Lourenço, está lecionando lá na área de educação. Ela fez um trabalho muito bonito com a pedagogia prisional. Então, Margarete, para a gente, como eu falei para vocês, vamos fazer o seguinte, vamos lá, no máximo 2 minutos para você responder e 2 minutos para a Noemi. Eu, com os meus alunos, quando eles chegaram, desde o primeiro dia, isso eu faço todos os anos, esse ano eu fiz também. Eu tenho 15 turmas de manhã, 15 de tarde, 15 à noite e 8 à noite. Eu vou em todas as turmas, é um dia assim que a gente começa com o hino nacional, aí a gente vai nas turmas, eu converso com os alunos, eu falo que eles são nossos alunos, para eles terem consciência. É só a primeira vez que eu falo isso, porque eu falo isso o ano inteiro, para eles terem consciência que eles são aluno Nazira Salomão, que eles têm que ter orgulho da escola deles, que eles têm que vestir a camisa e que nós os amamos, que o sucesso deles é o nosso sucesso, né? Eu sempre falo isso para que esse aluno ele tenha o sentimento de pertencer, né? De pertença, que chama, né? De pertencer a algum lugar, de saber que aqui ele é acolhido, ele é amado. Eu falo que os professores são os melhores, que se importam com eles, né, que antes da gente ser bom profissional, a gente é boa pessoa, e que eu quero isso deles, que antes deles serem alunos excelentes, que eles já são, que eles sejam boas pessoas, né, que o que importa para a gente é o caráter, são os bons valores, os princípios. Isso eu ponho muito, muito, falo isso para os professores e para os alunos, que não adianta você ser um professor perfeito e não ter caráter, não ter honestidade, não ter bondade, não ter compreensão,
né, que é a mente aliada ao coração, que traz a sabedoria. Então, eu sempre falo isso para os alunos, mas de uma forma amorosa, carinhosa. Eu vou em todas as turmas, né, eu estou sempre presente na escola, eu sou a diretora-geral, trabalho com prestação de contas, mas eu não deixo de me mostrar para os alunos, de saber que eles saibam que eu estou ali, que eu estou com eles. Eu falo sempre que a minha sala, para eles, está sempre aberta, não tem horário, não tem agenda, não tem nada. A hora que eles quiserem, né? Esses dias enfiei um monte de alunos no carro para a gente treinar futebol lá no estádio municipal, porque eu estou investindo nos jogos estudantis da cidade, para eles acalmarem. E realmente, isso desde o semestre passado. Essa primeira semana que a gente teve de aula, de 25, da semana passada até o dia 30, nós não tivemos nenhuma ocorrência na escola. Nenhuma. Eu estou assim que eu não acredito, que eu quero que continue isso até o fim do ano. Disciplinar. Ninguém passou mal, ninguém desrespeitou ninguém, não teve briga. Eu tenho 1.500 alunos na escola. Então, isso para mim é uma grande vitória. Noemi, com você a palavra. 2 minutos. Essa questão do... Eu já sou um pouquinho mais observadora com relação a isso. Então, a primeira questão que eu procuro incentivar a todos é que tenham calma, principalmente calma com esses anseios deles, para que possam entender a época que nós estamos, o porquê das coisas que aconteceram. Eu acho isso muito importante com relação a essa retomada. Quais são os objetivos que vão direcionar, o que eles querem, o porquê, principalmente, da necessidade do estudar, de estar se envolvendo junto com os colegas, de entender a questão da família, a importância da escola no momento de vida deles. Porque é um momento muito fragilizado, do qual nós não temos muitas certezas. Nós temos o que era antes, mas e agora? Quais são os anseios? Se nós somente nos comunicamos via internet, né? Então, na internet, os tempos e os feedbacks são muito diferentes do que na realidade, no convívio diário do humano em si. Então, é entender esse humano e entender principalmente o que eles são. E uma das questões que eu procuro estimular bastante, a partir do momento dessa percepção que eles tiveram desse micro-universo deles, que soluções eles poderiam trazer? Que soluções seriam para eles? Para o meu espanto, as crianças muito jovens, de 4 anos, a resposta que eles dão, 5 anos, muito novos, para me dizerem, muitas vezes, cada um é de um jeito, então eu me expresso desta forma. Isso para mim foi uma grande surpresa e eu fico muito feliz com isso. Então, esse estímulo do qual nós não temos essas respostas prontas e essa imprevisibilidade, principalmente desses acontecimentos, ter paciência. E a partir deles, essa vontade do impulso de uma retomada, né? Muito respeitosa com o universo de cada um, e principalmente com a escola, né? O porquê dessa questão de horários, disciplinas. Passou de 2 minutos. Então, eu estou falando para vocês que desculpe se eu tiver que cortar para não passar um tempo maior que o outro. E agora nós vamos para a segunda pergunta, e nessa segunda pergunta que vai ser feita, vamos lá, Maurício, colocamos a segunda entrevistada. Olá, boa tarde. O meu nome é Vilmara Silvinho, sou professora da Educação Básica na Prefeitura Municipal de Curitiba. Sou pedagoga, estudante de mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Também palestrante com o tema Afetividade vem antes das aprendizagens. Eu gosto muito desse tema e esse tema tem me provocado muito, principalmente pós-pandemia. Como será que estão essas aprendizagens dos estudantes, principalmente do ciclo 1?
do 1º ao 5º ano. Então, professora Noeli e professora Margarete, eu tenho uma pergunta para vocês. Pensando do 1º ao 5º ano, estudantes do ensino básico, qual é a série que demonstra mais fragilidades ou que irá demonstrar mais fragilidades no futuro, devido à pandemia e ao ensino remoto? Muito obrigada. É um prazer conversar com vocês. Margarete, agora nós vamos diminuir 1 minuto e meio. Tá. Do 1º ao 5º ano, eu não trabalho aqui na minha escola. Minha escola é mais de anos fundamentais no final e ensino médio e adultos, né? EJA. Mas a gente entende que essas crianças estão com uma defasagem enorme de aprendizagem. Eu acho que no prézinho, no 1º ano, no 2º, eu acho que ainda é pior, porque essas crianças estão entrando na escola sem ter tido aquela base inicial de alfabetização. Elas estão tendo que ser alfabetizadas com muito mais rapidez, mais dificuldade, né? Mas eu acho que vai dar conta. Os professores são muito comprometidos. Para a gente estar nessa profissão, tem que estar muito comprometido, senão não avança. Né? Não tem, e a gente quer ter felicidade na profissão também. Então, eu acredito que, na minha visão, tá, de não especialista em ensino fundamental, que os pequenininhos é que estão sofrendo mais, na minha visão. Ok. Noemi, é com você. O que eu pude observar, realmente, a fragilidade maior por conta de uma reclusão de 2 anos, no qual não havia uma convivência e até o próprio organismo ter as suas defesas naturais. Então, esta retomada foi muito frágil. Eles apresentaram diversas, pelo que eu pude observar, sempre muito delicado com relação, claro, ao emocional, pelo afastamento, né, da sua rotina de família, mas em questão de saúde também, porque havia uma instabilidade muito grande. Então, eu acredito que nós devemos dar uma atenção especial aos menores, porque eles veem todo um contexto familiar do qual também não estavam preparados, né, para como poder dar esse impulso e início. Então, eles veem como um espelho de um mundo já muito conturbado dentro da família, com muito medo de tudo, né? E aí a importância realmente desse acolhimento é muito importante, e principalmente desta calma, desta autenticidade, e não procurar resultados rápidos, como normalmente em escolas a gente sabe que essa questão de resultados é muito importante. Mas o resultado, ele vem a partir do momento que a criança vai se sentir minimamente à vontade naquele novo ambiente. Então, eu não busco muito resultados, mas essa questão é importante mesmo. Certo. Agora nós vamos, então, para a terceira, para a gente fazer as perguntas também, depois algumas perguntas para vocês. Então, vamos para a terceira entrevista. Maurício. Olá, meu nome é Maura Françoso, sou professora licenciada e bacharelada em Química e Química Industrial pela Universidade Mackenzie. Fiz curso de pós-graduação na Universidade de São Paulo na área de energia nuclear, proteção ambiental. E hoje atuo há 33 anos aqui no estado de Minas Gerais como professora da rede estadual e da rede municipal. Também sou responsável técnica numa indústria de cosméticos. Durante a pandemia aqui em Minas, tivemos muitas dificuldades com relação ao uso da informática para as aulas online pelos alunos, muita resistência. Muitos alunos também desistiram, né? Houve uma grande evasão nas escolas. À volta às aulas, notamos também a dificuldade que os alunos tinham em aprender. Parece que paramos 2 anos no tempo
e isso ainda não se normalizou. Então, a minha pergunta é: a escola se propôs a pensar no que pode ser feito em relação à defasagem durante a pandemia, essa diferença que a gente nota nos alunos? Margarete, contigo agora, né? Porque realmente aí já pegou a situação mais tecnológica também, né? Por que não? Eu tenho muito orgulho de falar que a nossa Secretaria de Educação, em 2020, foi pioneira no contrato com o Google para fazer o ensino remoto. Né? No Brasil, ela foi pioneira. Nós, assim, a pandemia começou lá para o dia 13, 15 de março, que as aulas foram suspensas. No dia 20, a SEDUC já mandou para a gente, foi assim, aos trancos e barrancos, foi um sofrimento, na verdade, um parto para os professores e para os alunos, né? Cada um teve o seu e-mail individual, só que nem todo mundo entrou, a gente entende, no acesso remoto, né? Online. Mas a gente teve na nossa escola, por exemplo, todas as turmas tiveram suas aulas online, né? Foi oferecido, e a gente teve, assim, em média, metade dos alunos participando. Eu tive turma que foi a turma inteira, mas a média foi metade dos alunos participando. A outra metade trabalhou com apostilas, né? O que eu não vi, assim, que foi um bom resultado. O aluno vinha na escola, que nós não paramos, a gente entregava a apostila para ele tinha que trazer pronta, né? O próprio Estado fez as apostilas, depois nós passamos a imprimir aqui mesmo. Mas essa defasagem, o que a Secretaria está fazendo? Além da acolhida, que é o principal, a gente tem vários projetos, como a Semana Anti-Bullying, a gente teve a não violência na escola, a gente tem tido 1000 palestras com os alunos, com psicólogos, com médicos, para fazer esse trabalho. A gente está teve o programa de identidade do EJA da noite, eles com foto do que eles são, como eles querem ser, que foi o Expo EJA. Então, vindo da Secretaria de Educação, a gente tem ações, sim, trabalhando na escola. E nós, da escola, nós também temos essas ações, né? Aqui, especificamente na minha escola, eu tenho banda escolar, olha, é muito projeto de teatro, os professores abraçam, está tendo projeto do Enem, então a gente está tentando tirar essa defasagem. É corrido? É. Os alunos, eles estão abraçando? A maioria está. Né? Eu sempre falo que eu trabalho para aquele aluno que eu não conheço, que é o aluno que entra na escola e sai, não deu trabalho, aprendeu, fez tudo direitinho, porque eu só conheço os muito bons ou os muito ruins, né? Então, os alunos estão abraçando, a gente está vendo isso, eu estou conhecendo os alunos, né? Então, todo projeto que a gente inventa, eles estão, eu tenho colocado no Facebook os projetos que a gente está fazendo. Então, a gente tem essas ações, sim, orientadas pela SEDUC e pela escola, como você mesmo disse, a gente tem que ser psicólogo. Então, o nosso trabalho ficou redobrado no contato e acolhida com os alunos. E para tirar a defasagem, a gente está tendo projetos no contraturno, principalmente para alunos de terceiro ano, que vão testar Enem, para ver se dá um jeito desses meninos saírem, pelo menos, um pouco qualificados da escola, né? Noemi, com você. O que eu pude observar são realmente atividades mais criativas que foram enviadas. Existia uma dificuldade muito grande com relação à parte de tecnologia, sim, tanto por parte dos professores, como dos pais, inclusive de famílias das quais não tinham contato nenhum, ou nem tinham, ao menos, um notebook, um computador, né? Mas a responsabilidade de alguns professores, e isso eu tiro o chapéu, porque ser professor realmente é uma arte e é belíssimo, deles passarem aos pais força e incentivo para que desenvolvessem em casa atividades criativas com os filhos. Isso foi extremamente producente com eles, foi muito bom isso. Tanto
pelos pais como pelos filhos, porque é o momento do qual os dois juntos puderam estar convivendo. É isso. Então, gente, a questão hoje da tecnologia, nós já entrevistamos algumas pessoas, alguns especialistas em questão da tecnologia assistiva, inclusive, que envolve toda a educação, e todo mundo foi pego de surpresa. Aliás, fomos pego de surpresa porque também dormimos no ponto, nos acomodamos. A tecnologia está aí há muito tempo, não é isso? Bom, mas vamos à nossa quarta entrevistada, que ela vai estar falando um outro aspecto aí para vocês responderem. Vamos lá, Maurício, a quarta entrevistada, por favor. Olá, querido professor Dirceu, prezadas convidadas. É uma alegria muito grande participar do programa Missão Educar. Eu sou Andréa Cassoni, eu sou pedagoga, sou escritora e atuo hoje com a função de coordenadora pedagógica do Colégio Dom Ferraz Solar, aqui de São Lourenço. E nós estamos nos preparando para o retorno das aulas, nessa pós-pandemia, né, neste ano desafiador, porque nós pensávamos encontrar alguns desafios, mas encontramos muitos desafios. E uma maneira da gente poder sanar essa situação foi trabalhar com a palavra acolher. Nós estamos, então, acolhendo todos os alunos, os professores, enfim, toda a equipe escolar, para que a gente possa retomar o equilíbrio do processo de educação. E eu gostaria de perguntar para a Noemi, para a Margarete, qual a percepção delas sobre esse momento que estamos vivendo nesse pós-pandemia? Gostariam de alguma sugestão? O que podemos fazer para melhorar este processo? Um grande abraço. Olha aí, Margarete, sugestões a professora está pedindo, hein? Olha, a minha percepção dessa situação de pandemia, de 2 anos, né, os alunos sem aula, porque eu não vi meus alunos muito reclusos, não. Eu vi na rua empinando pipa, andando, passeando, eu cansei, eu não vi muita reclusão, não. Eu vi meus alunos sem aula, foi isso que mais me entristeceu. E a minha visão, assim, até eu fico vendo que os ensinamentos que eu tenho na eubiose, né, não sei, faz a gente meditar, e eu acho que foi o momento da gente se encontrar com a gente mesmo. Né? Essa parada mundial foi para a gente poder falar, quem sou eu, né? Parar e escutar o meu coração, escutar o minha mente, né? O meu eu interior. E muita gente que não tinha isso desenvolvido, que está sempre vivendo de forma exterior, de forma corrida, né? Aquela vida corrida. Então, a minha visão é que ela teve que parar e se defrontar com ela mesma. Quando ela se defronta com ela mesma, ela tem que encontrar alguma coisa. E muita gente, eu acho que surtou porque não encontrou nada. A vida é tão fora que dentro, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito o nosso dentro, porque quanto mais dentro, mais fora. Então, eu por exemplo, assim, pelos ensinamentos que eu tenho, eu não tive problema nenhum em parar, ficar em casa, quieta, um tempo. Foi um tempo para eu meditar, para eu descansar, para eu ter um pouco mais de visão e perspectiva das coisas. E eu faço isso muito aqui com a minha equipe, né? Eu tenho uma equipe aqui na escola grande, comprometida, que trabalha, e eu sempre converso isso com elas. A gente tem que trabalhar o nosso aluno para ele ter um pouco de autoconhecimento, saber quem ele é, o que ele está fazendo aqui, né? A pergunta, as 3 perguntas da Esfinge, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. O que a gente pode fazer para ajudar esse aluno a se ver? Então, eu pego muito no pé dos professores de filosofia, né, de sociologia, para eles verem isso, trabalhar esse lado com o aluno. A gente está tendo agora pelo BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, a gente está tendo um novo ensino médio, que eu, apesar de achar excelente, eu acho que não era o ano, como é um ano de retomada, a gente ainda teve que começar com um novo ensino médio, com uma grade diferente de aulas, né? Mas a gente está tendo, assim, agora estão tendo projeto de vida, que é um tipo de aula que prioriza esse autoconhecimento.
porque eu acho que quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a ter uma visão de civilização, de cultura, de entendimento, né? Então é isso que a gente faz com nossos alunos. Além da super acolhida, eu brinco muito com eles, né? Ó, hoje vai ter estrogonofe, eu estou fazendo para vocês, que dia de estrogonofe aqui é o drama. Hoje vai ter cachorro quente com batata frita. E eu que tenho que ir para a porta do refeitório para acalmar o pessoal que vira aquele tumulto. Então, é muito legal, eles têm que saber que a gente quer o bem deles, quer que eles se sintam felizes na escola, para eles poderem se sentir felizes na vida e desenvolver esse autoconhecimento. Para mim é fundamental. Noemi? Olha, eu vou ser sincera com vocês. Eu acho que é um momento único do qual nós devemos ter um olhar mais interdisciplinar. Eu gostaria muito de ver professores trabalhando e desenvolvendo entre classes, com colaboração entre duas áreas completamente distintas. Porque nós sempre viemos, é a nossa bagagem cultural, esse pensamento racional lógico. Nós precisamos ir para além. Para mim, tudo isso que aconteceu é uma grande oportunidade do qual nós devemos entender de fato o que é essa questão de respeito, né? De autoconhecimento, como a professora disse. Isso é muito importante, sim. Mas qual a aplicação prática disso no seu dia a dia? Dentro da sua profissão, dentro da sua família? E eu tenho um olhar um pouco com essa questão realmente da criatividade entre duas disciplinas distintas. Para mim, elas podem sim ter um diálogo e ter atividades com alunos do qual possam colocar física e português numa atividade que as crianças possam desenvolver. Mas física e tão distante, sim, é possível. E isso é a nossa forma de ver as informações. Isso também faz parte do autoconhecimento, para essa ampliação. Porque por que nós estudamos? Para que nós estudamos? Não é uma forma de refletir as nossas experiências, não é uma forma de sermos melhores como humanos, né? Como diz a minha neta, é um humano que está falando. Então, o que é realmente ser humano? E essa questão da colaboração, dessa construção. Eu acho que nós devemos dar mais atenção para a interdisciplinaridade. Ok. Gente, por incrível que pareça, nós já estamos na 80% do nosso tempo. Falei para vocês que passa rápido, e como passa. Mas eu tenho um questionamento para vocês, que é o seguinte. Nós passamos esse período da pandemia. Claro, me colocou a Margarete também sobre essa questão da reflexão. E eu vejo que muitos professores, não é só o aluno que chegou ansioso na escola, os professores também chegaram. A escola como um todo, os pais, a ansiedade é enorme. A ansiedade, o que é a ansiedade? É a expectativa do que vem pela frente. Isso gera uma energia, e essa energia, como nós sabemos muito bem, vai envolver todo mundo da escola. Pega toda a sociedade. É como se você fosse uma antena captadora, você está captando ansiedade de todos os lados. Muitas vezes eu me pergunto, o que acontece na área da educação com tanta resistência dos professores passarem por um processo terapêutico? Antigamente eles diziam o seguinte, isso é coisa de doido. Bom, ainda tem-se essa percepção. Aí depois é muito caro. Essa percepção já está fora de parâmetro, porque hoje nós podemos fazer online, em qualquer lugar. Eu tenho clientes na Europa, eu tenho clientes em outros estados do Brasil, que não tem nada a ver. Aliás, aqui na própria capital de São Paulo, o cliente prefere fazer online do que se deslocar, perder tempo, gastar e tal. E por que essa resistência tão grande? Quando eu vou a uma palestra, tem 500 professores, tem 1.000, eu pergunto quantos deles fazem processo terapêutico? Às vezes levanta 3 ou 4. Vocês podem comentar sobre isso? Bom,
Na minha visão, não sei, às vezes o professor não é questão de dinheiro, a terapia dele é feita na sala dos professores. É onde ele fala mal da direção, é onde ele conversa sobre a vida dele com os colegas. Pelo menos para mim, a vida inteira foi assim, dentro da sala dos professores, né? Mas realmente a nossa classe de professor, eu falo sempre brincando, não é brincando, mas é uma verdade, que nós somos os mais resistentes. Tudo que vem de novidade, tudo a gente não quer, a gente não gosta, a gente quer ficar naquele... Não sei te explicar por que nós somos assim, deveria ser o oposto, né? A gente querer as novidades, querer a dinâmica, entender a dinâmica do tempo que muda. A Noemi estava falando de transdisciplinaridade, por exemplo, esse novo ensino médio, que vem do governo federal, do MEC, que está sendo estudado desde 2017, para ser implantado em 2022, né? Eu acho que eles podiam ter atrasado um ano, porque a gente está chegando nesse momento, mas tudo bem, entrou agora. Então, eu vejo que esse novo ensino médio, ele contempla a transdisciplinaridade. A gente tem os itinerários formativos e junta as áreas, e eu comecei a fazer, em junho, com os meus professores, reuniões para sentar professor de física, com biologia, com português, com artes. Precisa de ver o sufoco que é para fazer um plano de curso, né? Eu falo para eles, ó, na sala dos professores, vocês são todos amigos, conversam, mas vamos ver agora se isso se produz num trabalho importante que atinge o nosso aluno, né? Então, é isso, eles estão sofrendo. Eu tenho aqui um grupo que eu considero especial, meu grupo de professores é especial. Tudo que eu trago para eles, que não é meu, que vem do governo federal, da CETUC, eles abraçam e eles têm os seus medos, normal isso, mas eles abraçam, eles têm uma confiança na equipe, a equipe tem uma super confiança neles, que a gente entende o compromisso dele com os alunos. Mas eu concordo que na parte psicológica, todos nós, eu fiz muito pouco terapia na minha vida, assim, quando a coisa estava pegando, eu saía correndo para terapia. Mas eu acho que você fez. A gente precisa, a nossa classe precisa. Noemi, sua opinião. Para mim, o ser humano precisa entender melhor os seus medos. Essa questão da imprevisibilidade é o que gera medo. E medo gera a fuga. Vou fugir porque eu não estou entendendo isso. E é justamente esse momento, e que bom estarem tendo um olhar mais transdisciplinar, e sempre está trazendo como ingrediente ou cereja do bolo a arte, porque a arte ela quebra toda essa rotina lógica grega que nós trazemos até hoje na nossa forma de pensar. E é justamente a arte nos traz essa imprevisibilidade e nos estimula a criatividade. Ter autoconhecimento é você confiar, inclusive, no teu erro. Qual o problema de errar? Entende? É esse medo, esse hábito do controle das coisas da nossa vida, essa falsa segurança. Isso é uma falsa segurança. Então, se nós estamos por um olhar mais suave do imprevisível, confiar que a nossa mente sempre vai encontrar uma solução. E está tudo bem. O medo acalma. Eu, pelo menos da minha parte, eu gosto muito e coloco sempre arte, movimento em tudo. Em tudo. Então, gente, como eu disse, 45 minutos vai embora rápido, né? Então eu tenho só fazer uma colocação para vocês, só quero que vocês tenham aí um tempo curto, dessa vez vai ser 1 minuto para cada um comentar, mas é assim, essa questão só fazendo um comentário, os concursos no Brasil são concurso de matemática, é sempre na lógica, como se as artes não fossem lógica, né? Bom, mas isso também é uma coisa que vai se aprendendo aos poucos a se lançar o concurso nacional de artes, o concurso nacional de poesia, o concurso nacional de... Por que só matemática? Mas só tem valor o aluno que sabe matemática? Bom, mas isso é questão para um outro debate, para um outro assunto.
Eu queria falar para vocês o seguinte, uma frase do professor Henrique José de Souza que diz o seguinte: o homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ele ama. Vou dar 1 minuto para cada um de vocês comentarem essa colocação do professor Henrique, que é o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E uma colocação, a Carolina Artemis, que é da Eubiose, também está assistindo e fez um elogio a vocês com relação às colocações e às respostas dadas. Margarete, contigo. O nosso mestre, né, ele falava que saber viver, não, viver não é nada, saber viver que é tudo, né? Então, é o que a gente ama. Se a gente faz o que a gente ama, eu nunca trabalhei, porque na verdade eu sempre fiz o que eu amo. Minha vida sempre foi direcionada para a educação. Se eu tentei fugir alguma vez, eu acabei caindo na educação. E quando a gente ama o que a gente faz, eu não sei explicar, é gratificante, é comovente, é emocionante. Então, eu estava falando hoje para o meu grupo aqui, eu acordo de manhã muito feliz que eu venho aqui na minha escola fazer o meu trabalho, porque é um trabalho que eu vejo hoje que está frutificando. Né? A gente saiu de um IDEB de 2,5, quando eu entrei, a gente deu um salto para 4,3, é uma nota baixa ainda, mas o salto que a gente deu foi assim, muito bom para a nossa escola. Né? A gente ainda tem sonhos de vamos aumentar esse IDEB mais ainda, mas eu peguei uma escola que era assim, que impactava muito negativamente na secretaria, porque nada funcionava, e hoje ela é referência. Então, deixa eu fazer só um corte aí. A Ana Cristina, da sua escola, está fazendo uma colocação, e o Salve também entrou e falando a questão das artes como importante. A Vilmara Silvino também, que agradece a aprendizagem com vocês. E o Salve coloca que a arte da vida é fazer da vida uma obra de arte. Então, veja, agora o nosso sistema, a gente vai começar a poder perceber essas participações das pessoas. Pela primeira vez, vocês estão tendo essa oportunidade, inaugurando esse processo. Tá ok? Bom, me desculpe eu estar te cortando, mas agora o nosso tempo já está em cima. Vou dar 1 minuto para Noemi, senão a gente não vai atrasar o encerramento do programa. Noemi. Essa questão do amor, nós ainda tentamos entender o que é a comunicação através do amor, né? Que é essa questão da leveza. Eu realmente, você tem razão quando você colocou que a arte ela também tem uma lógica, mas ela é uma lógica diferente, ela não é só racional. Por exemplo, uma atividade entre os professores, uma roda, do qual eles façam uma escultura que os represente no papel e depois juntos construam uma outra escultura a partir desse momento. É extremamente enriquecedor, é uma descoberta interna de si. Então, existe uma lógica? Claro, existe toda uma organização, mas a lógica é a partir do interno dele. E não essa lógica a partir de uma regra estabelecida de fora para o nosso comportamento. É muito diferente. Então, para mim, amor é arte. Vejam só. Eu não consigo falar rápido. Que daria para a gente conversar. Você percebeu que a partir de uma só, conversar com o Eubiota é isso que dá. Tem a Marta Helena também. Parabéns aos professores. Um abraço especial para a professora Margarete. E realmente a participação agora dos nossos teleinternautas via aqui telinha, né? Isso ficou muito legal, ficou muito bom. Parabéns ao PTV por ter iniciado hoje esse sistema de aparecer no próprio vídeo para mim. Então, como nós chegamos ao fim do programa, e eu deixo para você, Margarete, 1 minuto para você falar as coisas que você não falou, que você gostaria de falar, o recado final. Eu queria agradecer ao PTV pelo convite. Assim, está sendo também uma experiência muito boa para mim.
Eu estou aprendendo muito com a Noemi. Nossa, maravilhoso te conhecer. Quero te conhecer pessoalmente lá no templo. Assim, eu estou muito emocionada e é muito bom a gente trabalhar naquilo que a gente gosta. É o que eu desejo para todo mundo. Eu falo para os meus alunos: vocês não podem ser mão de obra barata. Não é ganhar pouco, e sim você tem que fazer o que você gosta na sua vida. Você escolhe o emprego que você quer ter, você vai escolher a sua vida, você não vai deixar que a vida escolha para você. Então estuda, é o que eu dou, é o meu conselho, estuda, que é a nossa saída de vida, foi a minha, é a de vocês. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar em educação e hoje eu sinto que eu tô com o dever cumprido na área de educação. Acho que tem um bom caminho ainda pela frente, mas eu tenho o sentimento do dever cumprido, é a luta pelo dever. Eu sempre trabalhei por isso. E agradeço muito a oportunidade de estar expondo isso aqui. Obrigada. Obrigada, Dirceu. Eu quero agradecer também ao PTV, Dirceu, você é uma graça. Eu sou sua admiradora, né? Eu, meu marido, você sabe disso. Também quero conhecer Margarete, não a conhecia. E essa questão de educadora é muito interessante, né? A vida foi me levando e eu não imaginava que eu fosse trilhar um caminho humano, eu falo, né? Ao mesmo tempo que eu vou aprendendo, eu vou observando muito. E o que é um educador? Senão essa questão do observar o objeto. Que objeto? O objeto humano, né? E todas as suas facetas. Então, eu acho que a educação sempre esteve comigo. Só que a minha formação foi uma formação completamente eclética. E é disso que eu gosto muito do professor José Henrique de Souza, porque a forma de comunicação dele é eclética. E eu me encontrei nisso. E encontro dentro disso uma didática. Nós falamos muito em arte, mas não essa arte da nossa concepção normalmente. É uma didática muito diferente, que eu chamo de eclética, seja transdisciplinar, seja multidisciplinar, o que for. Mas é a didática do amor para mim. E eu quero agradecer muito, porque eu estou constantemente aprendendo, assim. Eu gostaria de dar uma mensagem a todos, que pensassem no seu medo. Eu acho que essa questão de medo, pandemia, pós-pandemia, resultados, que profissões, o que estudar, o que é família, se parte nessa questão do medo. Nós vivemos refém. E é isso que a gente precisa abrir essa corrente. Bom, chegamos ao fim do nosso programa e realmente eu concordo que a gente tenha que, ao invés de mergulhar para fora, mergulhar para dentro para descobrir os nossos medos sem medo do medo. Porque tem gente que tem medo do próprio medo, aí então vira pânico, né? E aí, encerrando aqui, a Caroline colocou mais uma colocação aqui. Parabéns, Margarete, parabéns a Noemi pelo exemplar trabalho realizado, inclusive a Margarete lá no colégio dela. E a escola é vida, é viva, escola viva, sempre disse isso, né? A escola é viva, a educação é viva, é vida. Então, agradeço a participação de vocês e, como eu disse, jogou uma pergunta para o Biota, a coisa se transforma, dá um programa. E eu espero que a gente volte numa outra ocasião, que a gente discutir especificamente um tema relacionado com a educação. Gostei muito do programa de hoje, meus parabéns para vocês duas, parabéns também para Priscila Castro, lá de São Lourenço, para Vilmar Silva de Curitiba, para Maura Françoso e para Andréa Cassoni, que deram excelentes contribuições. Hoje nem precisei fazer perguntas. Hoje vocês foram comandar o programa. Um grande abraço para vocês e até breve, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada. E aí, para vocês, aquela famosa frase do professor: o mestre aponta o caminho, o discípulo segue sozinho até encontrar o mestre, mas dessa vez dentro de si mesmo.
encontremos o nosso próprio mestre.